Ô, DJ Careca, aquela música de louvor, elas estão liberadas aqui pra gente tocar? Que eu queria botar, porque a Botafogo não pode. O Botafogo, não é por causa disso, não. É porque negócio de cara, esse negócio de coisa, de música, tá, gente? Botafogo encara o Inter amanhã pelo Campeonato Brasileiro pra se manter no G4. Eu já tô com o meu joelho ajoelhado, segundo o Luiz Henrique, pedindo a Deus. A gente vai ver a reportagem desse jogo e na volta a gente bate. Em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Na competição, os dois clubes vivem momentos distintos. Enquanto o mandante está em 15º lugar e tem a segunda pior campanha do segundo turno do Brasileirão, com apenas 5 pontos conquistados em 7 partidas, Glorioso, depois da vitória por 2-1 em cima do Bahia, está em 4º lugar com 43 pontos e quem sabe pode sonhar com mais um título. Para a partida, o técnico David Ancelotti tem desfalques principalmente na lateral esquerda. Cuiabano está suspenso após tomar 3 cartões amarelos e Alex Telles e Marçal, no departamento médico, também são dúvidas. David Ricardo deve ser improvisado na posição. O zagueiro Caio Pantaleão, que deixou o último jogo às lágrimas com intensas dores no joelho, se junta a Bastos, Natan Fernandes, Neto e Danilo, também no departamento médico. Álvaro Montoro e Barreira seguem com suas seleções sub-20 e Matheus Martins volta de suspensão. O Botafogo deve então começar o seu jogo com a seguinte escalação: Léo Link, Vitinho, Gabriel Bahia, Barbosa e David Ricardo. Marlon Freitas, Neyton e Savarino. Santi Rodrigues, Arthur ou Jefinho e Arthur Cabral. O Botafogo deve então começar o seu jogo com a seguinte escalação: Léo Link, Vitinho, Gabriel Bahia, Barbosa e David Ricardo. Marlon Freitas, Nilton e Savarino. Santi Rodrigues, Arthur ou Jefinho e Arthur Cabral. Muito bem. E aí tem outro probleminha. Não para esse, o próximo problema. É um problema atrás do outro problema, entendeu, Benê Casagrande? Tá igual a minha vida. Ah, para com isso, Benê. Olha só, Pedrosa. É um problema atrás do outro, Pedrosa. Isso é normal, irmão. Vida adulta. Claro, problema. Já anota aí, geralmente na vida adulta a gente fica mais triste do que feliz. Mas também quando é feliz de verdade. Tá parecendo então a minha vida botafoguense, né? Isso não vou nem falar da minha. O que é, garoto? Ué? Mas eu acho que a gente vai ter que torcer pro Inter, Benê. É, porque senão vai chegar. Se deixar embalar. Já era. Olha ele aí, ó. A gente é 007, tá? A gente separado, Fernando Maia. Olha aqui. Vitinho convocado. Ontem acabamos o programa e ele foi convocado. Começou a injustiça no futebol brasileiro. Imagina o grupo de WhatsApp da família. Eu tenho uma ligeira impressão de que o Paulo Henrique joga vôlei. Ah, ele tava tentando entender o que ele tava falando. Ele tá falando do PH. Imagina o grupo de WhatsApp da família. Ancelotinho revoltado, aí o Ancelotti pai. O que houve? Você chamou meu lateral direito. Legal pro Vitinho. A gente sempre fala do lado do... E o PH joga vôlei. Vôlei, handball. Alguma coisa. Tênis. Gente, dá pra falar sério hoje? Sextou? Sextou, então, bora. O menino tá feliz, obviamente. Tá toda a família feliz que ele foi convocado mais uma vez. Porém, o jogo é lá na Ásia, longe a Pampa. Só de avião aí um dia inteiro, né? Sim. E aí, quando volta, já no dia seguinte da data FIFA, tem um jogo contra o Flamengo em casa, no estádio Newton Santos. E aí, o Vitinho provavelmente não vai ter condições físicas de jogar 90, talvez nem de jogar. Ah, mas tenho quem? Eu tenho quem? Eu tenho o Matheus Ponte, perfeito? Matheus Ponte. Perfeito? Só que o Matheus tá pendurado. E se ele tomar um cartão contra o Internacional, eu tenho 0. Ele não tem que entrar em campo, né? Como assim não tem que entrar em campo? Mas o Vitinho tá à disposição contra o Inter? Não, o Vitinho tá. Então, bota o Vitinho, não bota o Matheus. Não, mas se ele entrar e tomar um amarelo, eu tenho 0.
Por isso que eu tô falando, não tem que jogar. E eu tenho também o meu zagueiro machucado. Aí o Gabriel, que veio Novamente. do Volta Redonda, novamente vai jogar. Aí eu tô sem lateral esquerdo, porque o Cuiabano tá suspenso. O Marçal e o Alex estão aí, negócio de lesão. Então eu vou botar o meu menino, o David Ricardo, na lateral esquerda. Quer mais alguma coisa? Pode botar a Roberta também. A ou minha filha, né? É. Acho que a Rafaela dá um bom volante ali. É, quem tá voltando, Tuco Correia, provavelmente, contra o Internacional. Não sei se, obviamente, não como titular, né? Mas à disposição do treinador. O Tuco não engrenou ainda, né? Ele chegou do futebol europeu com uma expectativa enorme. É um jogador que já fez algumas boas partidas, mas de fato, realmente, o saldo dele é mais negativo do que positivo. Acho que é normal também pela adaptação dentro do futebol brasileiro. Tem que dar mais confiança, ele tem que ter mais oportunidades, mas de fato, até o momento, não é nada que... o Tuco Correia está de volta. Isso não anima tanto a torcida do Botafogo. Não animou, não. Ele ainda não aconteceu. O Santos foi assim mas também. Mas é um exemplo, isso que eu ia falar. Demorou. O Santos é um exemplo. A torcida também ficava brava e agora é um jogador que está sendo bem importante na temporada. Volta para o G4, vence o Bahia por 2-1. Jogo até bastante movimentado, né? Vitória importante para o Botafogo. Agora olhando só para o Campeonato Brasileiro, vai a 43 pontos, ainda distante dos líderes. Não sei se terá fôlego e tempo ainda para brigar por algo a mais no campeonato, mas é importante, né? Até o técnico Ancelotti falando sobre permanecer no G4, vaga direta para Libertadores. E acho que mais do que isso, vencer e não deixar escapar, né? Uma vitória como foi, por exemplo, como o Mirassol, a gente falava na primeira hora. Vamos com o Cícero, já fala o Jailson e o Donk também. Cícero Melo, com informações desse dia aí do Botafogo, depois da vitória ontem no Newton Santos. Agora sim, Cícero Melo. Tudo bom, Cícero? Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Suman. Como eu falei na minha primeira entrada em relação ao Botafogo, o time do Botafogo tem muitos problemas para o próximo jogo. O técnico David Ancelotti, para o jogo de sábado, 18 horas e 30 minutos no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional, que é o 15º colocado, com 29 pontos ganhos. O Botafogo, no momento, está aí no G4, em quarto lugar, com 43 pontos ganhos. Tem uma vitória a mais do que o Mirassol, que tem o mesmo número de pontos. Por isso, o Botafogo está no G4. Então, os problemas do Botafogo. Cuiabano recebeu o terceiro cartão amarelo ontem, está suspenso. Mas os outros laterais esquerdos que o Botafogo tem no elenco estão lesionados, que são o Alex Telles, o titular, e o Marçal, que joga tanto de lateral como tem atuado também de zagueiro. Então, um problema grande para o técnico David Ancelotti. Ele vai ter que improvisar o David Ricardo, provavelmente na posição. Ele já entrou ontem, no decorrer do jogo, nessa posição, um zagueiro mais pelo lado esquerdo. E no jogo contra o Inter, ou ele vai ser fixado na lateral esquerda improvisado, ou vai ser um zagueiro pelo lado esquerdo, mudando talvez o esquema tático. Botafogo também não tem o Álvaro Montoro, garoto argentino, cracaço de bola, está liberado, servindo a seleção argentina no Mundial Sub-20 lá no Chile. E tem agora um outro grande problema. O zagueiro Caio Pantaleão saiu do jogo ontem com uma lesão no joelho esquerdo, saiu de campo aos 32 minutos do segundo tempo, um choque com o goleiro Ronaldo, ao fazer um gol que foi anulado por impedimento. Ele está com edema no joelho, saiu de maca, e ele não pôde fazer hoje exame de imagem por causa desse edema. Tem que esperar o edema desaparecer. Ele já está fazendo tratamento à base de gelo e tudo mais. Está fora do jogo contra o Inter. E aí, a opção deve ser o Gabriel Bahia, que já entrou ontem também no decorrer do jogo. Compensação, o Botafogo vai ter a volta à disposição do Matheus Martins. Ele vem de suspensão e fica então aí liberado para o técnico David Ancelotti. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero! Muito obrigado pelas informações. Cícero Melo de cabelo cortado, né? Na régua. Na régua hoje o Cícero. E aí, senhores, essa vitória do Botafogo é importante para dar confiança, né? A gente falava sobre isso também, claro, confronto direto contra o Bahia, mas para dar moral e confiança também para o time aí, para a sequência nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, o Jefinho, ele tem sido peça importante, né? Nesse esquema do David Ancelotti pelo lado esquerdo. Nos últimos jogos, o Jefinho, ele tinha sido basicamente a válvula de escape do Botafogo do lado esquerdo, seja em jogada individual, seja em jogada em velocidade. Então, assim, vejo importante o gol dele, né? Como a gente mostrou na primeira hora, desde maio do ano passado que ele não marcava.
Então é importante para o Jefinho voltar a marcar. Santi Rodrigues também, crescimento, jogando ali pelo lado direito, fazendo assim, dividindo, né, a função de armar o time do Botafogo com o Savarino. Também vejo com uma boa importância o Marlon Freitas voltando a acertar a bola longa, que é uma característica do volante, né? Essas inversões que ele sempre dava, assim, tanto para o lateral direito quanto para o lateral esquerdo. Ontem foi o Vitinho, que aproveitou muito bem, deu assistência ali. Também teve algumas outras oportunidades, né? Fazendo o facão, entrando ali na defesa do Bahia. Então, assim, algumas boas notícias. Gostei também da movimentação do Arthur Cabral, porque o Arthur Cabral é aquele pivôzão, né? Aquele 9 mais pesadão, que fica mais dentro da área. E ontem eu achei que ele se movimentou bem também. Ele até participa da jogada do segundo gol, inclusive. Ele ganha, consegue dar o passe pro Savarino. Então, assim, algumas boas notícias pro Ancelotti nessa reta final, já que agora só tem o Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 2 jogos difíceis agora na sequência, né? Enfrenta o Inter e depois o Flamengo, depois da pausa para a data FIFA. E acho que essa tem que ser a mentalidade, né? De G4, porque você está falando de um time que está indo em formação. O técnico que acabou de chegar com tantas movimentações no meio do mercado. O planejamento do Botafogo gerou esse cenário, onde tinha, a partir do momento que foi eliminado das Copas, né, da Libertadores, da Copa do Brasil. A questão, acho que ainda o Botafogo é um time com um elenco com muita qualidade técnica. Só que o que acabou complicando foi justamente essas movimentações ao longo de toda a temporada. Então, caso não tenha tantas mudanças assim como foi o padrão nos últimos anos, acho que o Botafogo tem uma grande chance, além de se estabelecer no G4, pela força do elenco, pelos jogadores que tem, de montar uma base para brigar por todos os títulos em 2026. E isso desde que não aconteça o que tem acontecido nos últimos anos. Porque acho que o Botafogo, se você olhar hoje em questão de elenco, os nomes que tem, você vai ter Flamengo, você vai ter Palmeiras, você não vai ter muito mais gente ali com mais condições de tirar muito futebol do que tem o Botafogo hoje. Então, só que por conta de tudo isso, vencendo um jogo confronto direto, acho que até fez por merecer. Tem aquele susto depois da expulsão, onde o Rogério fala, eu concordo. Acho que o Bahia levou mais perigo no momento do 10 contra 11. Mas assim, o Botafogo fez por merecer. É um time ainda em construção, a gente está falando isso em outubro, e aí mostra o erro de planejamento que teve, mas acho que é um time que tem condições totais de se manter no G4 e montar uma base forte para 2026. O trabalho demorou a começar, a gente lembra do Botafogo no início da temporada, sem técnico para jogar a Recopa contra o Racing, né? Só em março. Exato. E acho que 28 de fevereiro. Está respingando agora, né? No meio do ano sai muita gente importante. E não dá para também querer cobrar, eu imagino assim, do Ancelotti algo de imediato agora. O trabalho dele, acho que a passos curtos, e até teve torcedor que ficou um pouquinho na bronca com isso, né? Mas me parece, enfim, está se ajeitando, uma vitória importante contra o Bahia. E repito, pega o Internacional agora na próxima rodada e depois da pausa para a data FIFA tem o Flamengo. Então, são 2 jogos pesados, difíceis, né? Mas importantes para essa sequência também, caso o Botafogo siga aí dentro do G4, enfim, né? Siga brigando aí por uma vaga direta, que é o objetivo principal, segundo o seu técnico. Resultado que chega em boa hora, não só para amenizar o clima nos bastidores, mas agora, com 43 pontos somados, o Botafogo volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Manter a nossa identidade, representar esse clube, que é um clube importante, é um clube que tem que estar na Libertadores para o elenco do próximo ano. Então, acho que melhor motivação não temos no dia a dia para trabalhar. Já o Bahia, com 40, se mantém na 6ª posição da tabela. Olha, deve ter muita gente no campeonato que venceu também 3 partidas somente fora de casa. Mas eu não consigo te explicar racionalmente o porquê do comportamental ser tão diferente no jogo que era praticamente hoje num campo neutro, né? Porque não tinha, sei lá, eu não sei qual foi o público, mas 8 mil, né? Pouco público, um estádio bom que oferece boas condições de jogo pra gente, né? Mas a gente não consegue. Tá aí o Rogério Ceni, nada satisfeito com o resultado. O Bahia vinha empolgado, ganhou do bom time do Palmeiras e acaba sendo derrotado pelo Botafogo. Um jogo com alguns lances polêmicos, não é? A questão do cartão vermelho, o Sanabria, a ausência dele, claro que prejudica o Bahia. Tem uma reclamação também de uma outra falta. Cicinho, a gente vê um Botafogo que, mesmo não sendo aquele esperado por todos, com um aproveitamento elevado, participando das competições, é 4º colocado no Brasileirão.
Exatamente, Renata. E não joga um futebol vistoso, mas está sendo eficiente, né? Lógico, o Botafogo oscilou bastante, enfrenta algumas dificuldades, mas consegue os resultados que está dando essa colocação na tabela. Então, assim, o Botafogo poderia até ter feito um placar mais elástico. E aí é onde falta a questão da melhor melhor posicionamento, né? Melhor finalização. Mas, assim, o Botafogo pode surpreender. Pode surpreender. O título é difícil, mas se encaixar legal, esse time aí vai ficar forte. Né? O Botafogo que é o próximo adversário do meu Colorado. Terrível! Ronaldo, você vê o Botafogo com chance de incomodar a vida do Cruzeiro, do Palmeiras e do Flamengo ou a briga por Libertadores mesmo? Não, ainda está inconstante aí com o filho do homem. É porque ele mexe muito e muitas vezes, além dele escalar algumas vezes, é porque ele tem dificuldade, ele chegou, tem dificuldade de conhecer. Desfalques também, né, irmão? Hã? Desfalques também. Desfalques, DM, aí ele mexe no time, muitas vezes ele também, a opção que ele acha não é a melhor. Só que ontem, contra o Bahia, ele acertou em tudo até. Era para sair com um resultado melhor. Eu senti o Rogério Ceni ali meio abatido, mas porque, é o que você falou, venceu o Palmeiras, depois ele começa a ter uma outra visão quando sai fora de casa. Agora, você tomar 2-1 do Botafogo, no crescimento que está o Botafogo, saiu barato. Quem assistiu o jogo viu que o Botafogo amassou o Bahia. Esse cartão amarelo, Edu, ele deu um cartão amarelo por simulação, era o segundo amarelo, foi expulso. Para você, foi justo? Não, Renata, o cartão amarelo nesse quesito... Foi exagerado? Foi exagerado, até porque eu acho que também teve um pouco do contato, sim. Né? O Marlon Freitas chega assim, a ter um contato, não para pênalti, mas eu acredito que ele não quis simular um pênalti. Então, para mim, acaba prejudicando, sim, a equipe do Bahia, porque você com um jogador a menos... eu vou discordar, ele quis sim. Mas teve um contato, sim. Se você for ver, teve um contato, olhando por trás, teve um contato, não para ser pênalti. Mas ele quis usar de malandragem. Ele quis, mas aí você, vai lá, dá outro cartão amarelo, acaba prejudicando. O cara quer complicar a arbitragem, ele tá tentando simular um pênalti. Eu não daria outro cartão amarelo, acabou prejudicando sim a equipe do Bahia, porque você jogar aí contra o Botafogo com 1 a menos, né, isso acabou dificultando e depois o Bahia só controlou o jogo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.